Eu tô me sentindo alta. Sério, nunca acontece isso. Obrigada, viu? Não, mas a gente tem o mesmo tamanho. Não? Não, Eu sou maior. você é um Eu sou maior. pouquinho maior. 2 dedos. Nossa, Porque a Tati, né? Não, mas isso é uma vitória pra mim. Isso assim, olha, nunca acontece. Sinto muito. Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo. Tipo, acabou, de novo. Falei, eu continuo muito emocionada que o Luí tá no meu canal, então... A gente não superou isso ainda, né? Eu não, jamais. Querido, vou te ver todos os dias, mas eu vou ficar aqui. Meu Deus do céu, a Luí. Meu Deus do céu. É, gente, aconteceu. É muita Luí tá responsabilidade isso, para. As pessoas vão achar que eu sou mais do que eu sou. Não é bem assim, viu, gente? aqui. O tema é... Eu falo? Escritores gays da literatura brasileira. Clássicos. Clássicos. Aquele que você olha e pensa, não, esse aí é hétero. Esse aí não achei no Tinder. No Grindr. Não tinha nem computador. Não tinha nem isso, mas estavam lá, entendeu? E que você não tinha a menor ideia e a gente veio aqui te contar, tá? De qualquer maneira, se você quiser saber mais sobre literatura LGBT, a gente fez um vídeo sobre isso, exatamente sobre isso. Lá no canal da Luí, que é essa pessoa aqui cheia de graça, vamos lembrar da hashtag, né? Passem lá pra ver nosso vídeo. De qualquer maneira, a gente trouxe pra cá escritores clássicos que, assim, sofreram, nem preciso dizer, né, que sofreram a beça. Imagina, você se assumir hoje, isso que a maioria nem se assumiu, tá? Mas você se assumir hoje já é difícil, 2017. Publicar hoje já é difícil. Já é você difícil. sendo LGBT. Qualquer parte da sigla ali. Imagina quando a gente fala, por exemplo, do nosso primeiro aqui, o Álvares Azevedo. Como assim? Mas ele não é hétero. Não, entendeu? Cara, o Álvares Azevedo, ele morreu super cedo, Com 21 anos, com né? 21 anos, e ele deixou uma carta que, assim, é de chorar. Não queria ganhar aquela carta, porque isso quer dizer que a pessoa ia morrer. Mas, que carta, gente? Ele termina falando assim, olha, eu espero que você ganhe na loteria, ganhe do mesmo jeito que eu ganhei por amar-te. Até na carta a pessoa... Tá na carta, o cara ali, ó, pá, não sei o quê. E aí, assim, e mesmo assim, isso nunca foi contado, né, na época e tal. Até imagina. hoje. E até hoje são pouquíssimas pessoas que sabem. E uma coisa que eu acho muito doida é que na escola existe toda essa omissão. Nossa. As pessoas omitem, os professores sempre omitiram certas coisas. E ainda há pessoas que dizem que não faz nenhuma diferença este fato na literatura. Gente, faz muita diferença. Deixa eu explicar aqui pra vocês uma coisa. Não é você botar na categoria, né? É só você entender que a literatura, na verdade, Clarice Lispector falava muito isso, que é você falar sobre algo com a sua visão, né? Pela visão que passa por você. Então, a sua vivência faz toda a diferença. Se você escrever um livro, se você escrever um texto, toda a sua vivência vai estar em cada mínima palavra, sabe? Em cada letrinha, porque é você escrevendo. A literatura é isso, gente, qualquer arte, parte de você pro outro. Então, assim... Não, né? existe uma divergência em relação a isso. Aquela ideia de morte do autor. Porque não importa quem você é, mas o que importa é o texto e somente o texto. E nada que tá fora daquele texto interfere. Eu não concordo com Gente, isso, não sabe? é absolutamente, assim... É uma informação extremamente importante, sabe? Até pelo fato de que isso traz uma conexão. Quando você humaniza a pessoa que escreveu algo, eu acho que a literatura perde um pouco esse peso acadêmico, essa coisa que todo mundo acha que é chata, sabe? Tipo, eu sempre falo isso, toda vez que eu faço um vídeo, eu cito essa história de Iracema, por exemplo. Iracema não é um livro bacana, assim, tipo, que você olha e fala, que uhul, José! Josézinho, meu amiguinho, Cara sabe? engraçadão. Cara engraçadão, na hora. O cara teve que lançar um dicionário Guarani na época pra conseguir publicar, né? Aí tem esse fato. Só que, quando você sabe, quando você entende quem o José de Alencar era, que era um cara escravocrata, que era um cara que queria botar a parada nacionalista ali, queria fazer o Brasil ser tipo, um país da hora pra caramba. E aí você entende os personagens dele. Então, assim, a literatura só fica mais tranquila, nesses casos, por exemplo, quando você sabe da vivência, quando você consegue entender quem tá por trás daquilo. E entende o contexto histórico daquela Exato. publicação também. Concordo. Sabe? Então, assim, faz super diferença. É por isso que a gente tá aqui fazendo essa lista que parece despretensiosa. Mas não é.
Não é nada despretensiosa. Então a gente tem o Álvares de Azevedo, e que morreu muito cedo e tal, mas mesmo assim deixou uma puta marca na literatura brasileira, super importante. E aí a gente tem um dos caras que mais sofreu, né, por essas questões de não poder se mostrar exatamente o que era, que foi o Mário de Andrade, né? Escritor, modernista, e que, nossa, como ele sofreu por ser tímido, por ser, tipo, sabe? E todo mundo sempre existia um burburinho na época, imagina, nos 20. E foi muito recente essa descoberta. Porque, na verdade, tiveram que abrir um processo para terem acesso às cartas entre o Mário de Andrade e o Manuel Bandeira, que é outro escritor modernista. E aí, nessa carta, o Mário conta pro Manuel, falando, olha, eu mesmo não saio com os meus casos, né, com meus causos, porque senão as pessoas vão falar e eu vou perder várias coisas com isso. Eu só saio mesmo quando me chamam, mas mesmo assim as minhas paixões e tal, eu não saio nem da minha casa. E ele foi conhecidíssimo durante toda a vida por ser um cara extremamente caseiro, entendeu? Discreto. Ninguém sabe muito da vida dele. Exato, mas assim, aí quando você para pra pensar que talvez ele fosse recatado e do lar porque ele não conseguia falar pra ninguém que ele era ser gay, realmente a pessoa que ele poderia era. ser, né? Pô, nossa, que pesado, né, cara? E se você descobrir só agora, sabe? Tipo, faz pouquíssimos anos, foi 2000 e tanto já, sabe? Faz pouquíssimo tempo. E eu lembro que quando saiu essa notícia, as cartas foram divulgadas, todo mundo tava falando sobre isso. E aí, por um outro lado, tinha gente que dizia, ai, parem de falar sobre isso, não muda nada, não faz diferença o fato de ele ser gay ou não. Oi, faz toda a diferença. Faz muita diferença, gente, porque você consegue entender até mais da literatura do cara, sabe? Você consegue entender a vivência, o que ele tava passando. E não só influenciou a literatura dele, como é importante para a história da literatura, como é importante também para as pessoas LGBT, hoje em dia, Exato. elas Se verem uma sentirem. referência. E é o cara que a gente estudava na escola, sabe? Aí, de repente, você descobre que ele é gay. Nossa! Mas, enfim... E por último, não menos importante, temos um exemplo mais atual que você deve ser amiga dele no seu Facebook. Né? Teve essa fase. Teve essa fase. Eu acho que ele é bem conhecido. Hoje acho que é o Caio Fernando Abreu. É um cara super importante, com uma literatura tão densa e tão incrível. Tão incrível na época da ditadura, né? Sim. E que jornalista tem... também. Jornalista. É uma das literaturas que mais me pega, que consome a gente, né? Consome. Parece que eu engoli o livro e que os meus órgãos estão no livro. Ó que figura que eu usei agora. Figura de linguagem emblemática. Eu lembrei de uma coisa que há um tempo eu estudava literatura pro vestibular. Era uma pesquisa que eu realizava na universidade. E eu lembro que o Caio, entrou um livro do Caio numa universidade, num processo seletivo de vestibular, e muitas pessoas criticaram isso, porque, nossa, imagina essa literatura. E aí usam outros artifícios pra deslegitimar a literatura. Exato. Não vão dizer, porque ele é gay. Mas aí, assim, não, isso não é livro para estar numa lista de vestibular. Mas eu fiquei muito orgulhosa que ano passado entrou um livro do Caio na lista de vestibular da UFSC. Olha que maravilhoso. Quem sabe, gente? E, aliás, no ano que vem, 2018, vai entrar Quarto do Despejo. Esse livro mudou a Nossa, minha mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu tô até agora em posição fetal por causa desse livro. Mas, enfim... Não é só de Sertões que é feita a literatura Não é só de brasileira. Sertões que é feita a literatura, não é só de Iracema. Então, assim, isso também faz parte da coisa da obrigação de leitura das escolas, da obrigação de leitura pro vestibular. É sempre enfiado na criança. Eu lembrei de um negócio agora. Muito interessante, que tem um crítico muito famoso, um crítico literário, que dizia que aquele leitor de Harry Potter nunca seria leitor de qualquer outra obra literária, porque Harry Potter não servia para a formação literária de ninguém. E foi um dos livros, assim, ó, eu comecei a ler por causa de Harry Potter, quando eu tinha 10 anos. E eu fiz letras. Não é engraçado isso? Tô aqui estudando literatura no mestrado. Tudo bom. É muito louco, né? A geração Harry Potter... É a mesma coisa de falar dos livros de fantasia... que não forma leitor. Gente, pelo amor de Deus! E sabe? cada livro desse, cada livro que as pessoas estão lendo. É maluco demais. É por isso que eu fui uma das únicas pessoas na época que tinha canal de literatura a falar dos livros dos youtubers. Eu falei assim, gente, que ótimo! Eu tô vendo um monte de menininha e menininho na livraria. Eu sou romântico o suficiente pra pensar que esse menino tá levando um livro do Christian Figueiredo e ele olha e fala, essa capinha aqui é bonitinha, deixa eu pegar também. E cria o hábito, né?
Cria o hábito, cara. Entendeu? Ainda mais nesse contexto em que a gente tá o tempo inteiro no celular, no Na tela do computador, sabe? Então, assim, né? Tudo isso aqui a gente começou com uma lista de escritores. A gente gosta tanto de literatura que a gente quer defender aqui, entendeu? E de qualquer maneira, comentem aí embaixo de escritores que vocês também souberam há pouco tempo ou já sabiam que eram gays ou lésbicas, né? Qualquer coisa de minoria, não é verdade? Autores em geral, LGBT. E comentem se vocês sabiam que esses escritores, né, eram gays. Às vezes as pessoas nem sabiam, estão descobrindo agora. E vão lá no canal da Lui, não só para conhecê-la, caso você não a conheça ainda, acho pouco provável, mas também para ver o nosso vídeo sobre literatura LGBT. Então a gente se vê por aí, gente. Beijo. Tchau!